Participou desse encontro? Ah, porque eu estava vendo sua matéria, eu não observei Não, lá a sim, sim. citação da Ucrânia, não. Eu olhei a reportagem sua, lá eu não vi a Ucrânia. Bom, então tudo bem. Eu não tinha observado lá que a Ucrânia estava. Mas então, você tem que ter a presença da Rússia também. Mas você não vê nenhuma disposição de nenhum dos dois lados de você realmente colocar fim a esse conflito, principalmente da parte da Rússia, né? Porque como é que você vai exigir de um país que foi vítima, que foi agredido, se não, tá, eu aceito acordo de paz e perco o meu território. Mas a guerra foi para isso, então isso não é um acordo de paz, né? Isso é quase que como você entregar os pontos, né? É como se você vacinar, olha, tudo bem, perdi a guerra, pode ficar com o meu território, isso não é acordo de paz. O que a Rússia tenta colocar é muito mais uma capitulação da Ucrânia em relação à situação antes da guerra e a situação que existe hoje, né? A Rússia quer oficializar a anexação da Crimeia, a Rússia quer a anexação de Donetsk, de outras, de Luhansk ali, daquela região ali, mais próxima até inclusive de Rostov. Então, é isso que eles querem, mas aí é você fazer uma capitulação. Então, é importante que a Rússia entre, sim. Agora, dentro da atual disposição dela, a Rússia não quer uma negociação, ela quer uma capitulação da Ucrânia. Então, eu não sei o que a professora avalia, que entende dessa área muito mais do que eu, né? Política internacional, mas eu acho que nesse sentido, você chamar um país para sentar e conversar, sendo que ele já está dizendo que só aceita se a sua opinião prevalecer, não sei se a gente vai a lugar algum, mas que eles têm de participar, eu concordo. Professora? Obrigada, Valdo, Ricardo. Eu acho que é um complexo essa situação, porque ela se coloca da seguinte maneira: o G7 é o grupo dos países que nós hoje estamos chamando do Ocidente, que está apoiando a Ucrânia. E eles têm uma posição fechada em relação ao que eles entendem ser o conflito entre Rússia e Ucrânia, da invasão, e essa posição está correta, da invasão ilegal da Rússia ao território ucraniano, e que, obviamente, aquele que é o grande culpado pelo processo é a Rússia. Até aí, não há dúvida nenhuma que o problema é esse. Eu acho que o problema começa no tipo de solução que se busca. E o que o Ocidente, ou esse grupo, estava apregoando é, de alguma forma, que a solução seja a vitória da Ucrânia. Que, obviamente, a gente não contesta. Que a Ucrânia volte a ter a sua integridade territorial que tinha antes do conflito. A questão é que já se passaram 365 dias. Um ano e mais de um ano do conflito. E dificilmente, depois de tudo o que ocorreu, a resolução desse conflito vai ser as fronteiras voltarem àquilo que eram antes do conflito, ou aquilo que eram antes de 2014, com a anexação da Crimeia. Então é preciso, obviamente, chegar a algum denominador comum. E quando a gente fala em chegar a algum denominador comum, nós estamos falando de algum tipo de cedência mútua. Eu concordo com o Valdo, não dá para chamar a Rússia se o que ela quer é exatamente o total rendição da Ucrânia nos termos que ela até agora está pretendendo no combate. Não é esse tipo de prática que nós temos que defender. Mas o fato é que não terá nenhum tipo de acordo que não coloque à mesa representantes russos e representantes ucranianos, e que, de alguma forma, encontre algum tipo de solução intermediária entre as demandas desses dois estados. Se nós atendermos a demanda de um ou de outro, a percepção é que aquele que tiver a sua demanda atendida terá ganhado o conflito. E aí, se é para disputar quem ganhou o conflito, então vamos disputar no território como a gente já faz hoje. Esse é o impasse que se coloca, né? Sentar à mesa significa, de alguma forma, que a Rússia vai perder algo e a Ucrânia perderá algo,
e que é preciso que os dois concordem com essa perda, né? E isso hoje ainda é impossível. Eu acho que a fala do presidente Lula disse um pouco isso, que a gente ouviu minutos atrás, né? Então, quando o Brasil fala, o encontro foi muito importante, foi muito bom, mas nos próximos a Rússia tem que estar presente, o representante russo deve estar presente, é um pouco nesse sentido. Que não tem como você fazer um acordo que as partes beligerantes não estejam no processo. Não há como mediar algo sem que as duas partes que precisam ser mediadas estejam sentadas à mesa. Então, essa é a complexidade da situação. Porque para o Ocidente seria também a situação de, em partes, abrir mão do que hoje é a sua demanda no conflito, que é a vitória inequívoca da Ucrânia na sua demanda, né? Agora, eu acho que a gente tem que... Essa é a situação local, conflito Ucrânia e Rússia. Agora a gente tem que abrir um pouco a lupa e olhar o que envolve esse debate. E esse debate envolve muito mais interesses em política internacional e na ordem internacional, que aí envolve como o Ocidente, esses 7 países, estão tentando manter a sua capacidade de influência e decisão frente ao que vem surgindo como alternativa de poder no sistema, e aí nós estamos falando de China, que faz com que o imbróglio ainda fique maior, né? Que não dá para querer, por exemplo, que a solução seja mediada e que chegue a um denominador comum, mesmo que as duas partes abram mão de algo, se isso significar o apaziguamento da situação e a possibilidade de ver que os blocos chegaram a uma posição onde eles estão meio que iguais em peso decisório e em capacidade de influência. E aí nós teríamos uma China que é apoiadora da Rússia, mas que critica o conflito, tendo uma certa demanda sua atendida, que é o fim do conflito. Não interessa para a China uma guerra. Interessa para a China um cenário estável para fazer comércio. Para os Estados Unidos, de alguma forma, isso é uma ameaça. Onde é que ele poderia ainda ter alguma vantagem? Em algum cenário conflituoso, onde ele poderia, primeiro, fazer valer o seu poderio militar e tornar o ambiente, de alguma forma, ainda capaz de ser demandado por ele em termos de agenda. O que é importante, o que defenderemos, o que teremos como meta num processo negocial ou num processo de embate político nessa esfera. Então, eu acho que a situação é essa, ela é muito complexa. Se não sentar à mesa as duas partes, não terá uma resolução, que não é paz, é uma resolução. Se sentarem-se à mesa as duas partes, é óbvio que ambas terão que abrir mão de algumas de suas demandas. Então, não teremos mais o cenário pré-guerra do território da Ucrânia. Nem teremos as demandas de Putin atendidas como ele hoje as pretende. E isso envolve, obviamente, uma cedência. Eu acho que, nesse sentido, talvez é a única parte onde o Brasil possa ter uma capacidade de voz ativa eficiente no processo mediatório, que é na proposta e na elaboração do que poderia ser essa capacidade, esse cenário de cedência. Porque como mediador, promotor digamos assim, de bons ofícios, aquele que ia garantir que a mediação será feita, o Brasil tem sérias debilidades, de econômicas a de capacidade humana e material, né? De fazer com que as delegações se encontrem, de garantir que elas possam ir para um lugar que seja neutro e ter um corpo efetivo para fazer isso de forma que o Brasil banque economicamente tudo isso, como, por exemplo, fez a Noruega na questão Israel-Palestina. Então, o que poderia ser a nossa capacidade, que parece que o governo tanto almeja? É tentar criar o que seria essa proposta mediatória, essa solução final que poria a cabo a beligerância. Mas aí isso envolve muito mais do que só a vontade de acabar com o conflito. Envolve uma demanda de poder internacional que talvez aí nós não tenhamos capacidade, enquanto Estado em desenvolvimento e para algumas teorias periférico, de influenciar na agenda daqueles que são mais hegemônicos, né?
Sem dúvida. E quando a gente fala de solução para esse conflito, a gente tem sempre que ter em mente também que essa não é uma solução que vai vir agora. Muito embora o presidente Lula faça esse esforço, claro, existe todo um esforço também para trazer o Brasil para um contexto internacional, resgatar ali também um protagonismo internacional. Então, a gente entende também os gestos, até para reforçar uma posição que é histórica do Brasil, que é a de mediador de conflitos, que é ali de uma ideia proporcional para as demais nações, né? E o Brasil se coloca ali exatamente como um país que não vai tomar um partido. É claro também que se coloca de forma muito firme contra a soberania, contra quem interfere, na soberania de estados, né? Assim como foi no ataque à Rússia. A gente viu essa manifestação no Conselho de Segurança, embora houvesse ali posições de líderes, de chefe de Estado, no Conselho de Segurança a gente viu como o Brasil votou na ONU. E é importante a gente destacar exatamente como é a posição diplomática do Brasil em todo o contexto. Professora Daniele Aires, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui com a gente nessas últimas 2 horas. Fundamental tê-la conosco, enriquecedor o nosso papo, a nossa conversa e essa análise. Muito obrigado à senhora. Eu que agradeço, Ricardo, Valdo. Obrigado pelo convite e continuação de um bom jornal, bom trabalho. Muito obrigado. Valdo, continua aqui comigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais detalhes no Jornal das 10, um J10 especial aqui para você que nos assiste nesse sábado, com todos os detalhes sobre esse motim e sobre essa crise na Rússia. A gente te espera daqui a pouquinho no Jornal das 10. Toda essa gente está ali, reunida, para assistir a um movimento qualquer. Uma súplica por uma vida não dupla. Eu não sou nem 100% homem, nem 100% mulher, porque eu transito entre esses dois. Eu era uma pessoa completamente sem vaidade, porque nada do que eu botava era do como eu me sentia. Só depunha contra. Eu era uma mulher aprisionada num corpo de homem. Me identifiquei na hora, falei, gente, eu sou isso. Não é necessário se compreender nada, basta vivenciar isso. Bombay Sapphire, gin autêntico, assim como a arte. Aprecie com moderação. We make Jack Apple. You make it count. Beba com moderação. Já posso? 1, 2, 1. Muito sofrimento. Eu não vivi isso em lugar nenhum. Com o plano de isenções do governo, chegou a sua vez de ter o seu SUV Coupé que sempre sonhou. Fiat Fastback com versões a partir de R$ 115.990 mais taxa zero. Aproveita, é por pouco tempo. Todo dia, a Globo promove a educação, com conteúdos e ações. Meu nome é Paulo Borges, do Quilombo Guarani.
nós somos um dos vencedores do Prêmio LED 2022, que é o prêmio da Globo que valoriza projetos de educação. A educação mudou a minha vida. E hoje, com esse projeto, nós ajudamos a mudar a vida de jovens da periferia de São Paulo. O nosso futuro agradece. Globo, fazer diferença é todo dia. Esse analgésico é o Alivium. E esse, seu maior concorrente. A diferença entre eles é visível. Alivium tem cápsulas menores e alivia as dores rapidamente, a partir de 10 minutos. Alivium cápsulas líquidas, pequeno no tamanho, grande contra a dor. A Volkswagen vale mais porque tem tecnologia e conectividade, tem segurança, design e porque sabe que seu dinheiro vale mais. Novo Polo Track por 74.990 e taxa zero. Taos com bônus de até 6 mil. Jornal das 10.